Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de abril de 2026. Governo do EUA registra domínio alien. Governo após Trump ordenar divulgação de arquivos sobre supostos ETs. Parte 2. O governo dos Estados Unidos registrou na quarta-feira, 18, os domínios alien gov e aliens gov, que terminam com uma extensão exclusiva para órgãos públicos do país. Os endereços surgiram um mês após o presidente Donald Trump ordenar a publicação de arquivos americanos sobre vida alienígena. Eles foram identificados por um perfil na rede social Blogsky que monitora endereços virtuais de órgãos federais do EUA. E podem ser confirmados por meio do site Whois, que reúne dados sobre registros de domínios. Apesar do registro, ainda não é possível acessar nenhum site nos dois endereços. A imprensa do EUA, a Casa Branca não deu detalhes além da expressão "fiquem atentos", seguida de um emoji de alienígena. Veículos de imprensa do EUA têm ligado o endereço à ordem de Trump para abrir arquivos confidenciais sobre a suposta existência de extraterrestres. A declaração foi feita dias após o ex-presidente Barack Obama comentar a possibilidade da existência de vida extraterrestre no podcast do apresentador Brian Tyler Cohen. Eles são reais, mas eu não os vi, e não estão sendo mantidos na Área 51. Não há nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja essa enorme conspiração e eles tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos, disse Obama. A Área 51 é uma instalação confidencial da Força Aérea do EUA em Nevada que é tema de teorias da conspiração sobre a suposta presença de corpos de alienígenas e uma nave espacial. Arquivos da CIA divulgados em 2013 indicaram que o local servia para testes de aviões espiões ultrassecretos. Na Revista Espírita de maio de 1859, o Espírito Santo Agostinho esclarece a Allan Kardec sobre os mundos transitórios que foram citados no Livro dos Espíritos, questões 234 a 236. Vimos, numa das respostas dadas no artigo anterior, que, ao que parece, haveria mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia desses mundos não perpassava na mente de nenhum dos assistentes e ninguém nela teria pensado se não fora a espontânea revelação de Mozart, o que constitui uma nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda a opinião preconcebida. Com o objetivo de aprofundar esta questão, nós a submetemos a um outro espírito, fora da sociedade por intermédio de outro médium, que não tinha nenhum conhecimento do assunto, a Santo Agostinho. Existem mundos que servem de estações aos espíritos errantes, ou como pontos de repouso, conforme nos disseram, existem, mas apresentam diferentes graus, isto é, ocupam posição intermediária entre os outros mundos, conforme a natureza dos espíritos que os procuram e que aí gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade, sim. Os espíritos que os habitam podem afastar-se para ir aonde precisem. Imaginai-os como aves de arribação pousando sobre uma ilha a fim de refazerem as suas forças para prosseguirem em busca do seu destino. Os espíritos progridem enquanto estacionam nesses mundos intermediários, certamente. Os que assim se reúnem fazem-no com o fito de instruir-se e poderem mais facilmente obter permissão para irem a melhores lugares e alcançar a posição dos eleitos. Esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados a espíritos errantes, não. Sua situação é transitória, são habitados simultaneamente por seres corpóreos, não têm uma constituição semelhante à dos outros planetas. Sim, mas a superfície é estéril porque essa esterilidade, aqueles que os habitam de nada precisam. Essa esterilidade é permanente e devida à sua natureza especial, não.
Eles são transitoriamente estéreis, então esses mundos são desprovidos de belezas naturais. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, não menos admiráveis que as que chamais belezas naturais. Há desses mundos em nosso sistema planetário, não, desde que se trata de um estado transitório, a Terra estará um dia nesse número. Ela já esteve em que época? Durante a sua formação. Nota, mais uma vez esta comunicação confirma a grande verdade de que nada é inútil na natureza. Todas as coisas têm um fim, um destino, nada é vazio, tudo é habitado, a vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos decorridos antes do aparecimento do homem na face da Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos onde os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas a que se refugiavam. Quis Deus que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre esses milhares de mundos que circulam na imensidade, um só e dos menores, perdido na multidão, teria o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus tê-los-ia criado apenas para deleitar os nossos olhos. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Ninguém contestará que há nesta ideia dos mundos ainda inadequados à vida material e no entanto povoados por seres vivos apropriados ao meio, há algo de grandioso e de sublime, onde talvez se encontre a solução de muitos problemas. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.